Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou Reno Ribeiro. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo. Gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou PhD e mestre em administração, sou engenheiro mecânico, mais de 20 anos como professor e auditor interno. Tenho várias publicações internacionais, livros, artigos científicos, participação em congressos nacionais e internacionais, várias pós-graduações e MBAs. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão de relacionamentos. Então, o que eu lembrei muito do que minha mãe falava, que era: mulheres transam para namorar e homens namoram para transar. Então é sobre isso que eu vou falar e por que esse equilíbrio se rompeu, tendo o homem a chave do relacionamento e a mulher a chave do sexo. Então essas coisas estão um pouco desequilibradas, o que torna os relacionamentos modernos bastante problemáticos e trazendo sofrimento tanto a homens como a mulheres. Então eu acho que esse assunto também ele não interessa só aos homens, mas também às mulheres. Eu vou mostrar aqui o panorama. Antes eu mostrar aqui rapidamente o panorama. Estou em Veneza, na Itália. Não estou na ilha principal. A ilha principal nós podemos ver desse lado, em que nós podemos ver os principais pontos turísticos de Veneza, que é a Praça de São Marcos, a Catedral de São Marcos, aquele outro prédio muito famoso que eu esqueci o nome também agora. Enfim, estamos aqui porque é mais tranquilo, né? A gente consegue ver o mar, os barquinhos, etc. Consegue sentar, conversar, sem aquela muvuca característica dessa cidade. Então, diante, né, desse contexto, desse cenário em que os homens eles não querem mais relacionamento, eles não querem mais namorar, isso está causando um incômodo muito grande nas mulheres, né? Diz que o jogo virou, que as mulheres estão desesperadas por relacionamentos. E por que isso está acontecendo? E muitas vezes também homens estão sem relacionamentos. Ou seja, criou-se toda uma problemática com relação a esse desequilíbrio. Por quê? Antigamente você tinha um homem que se relacionava com a mulher para ter um suprimento de sexo. A mulher queria um casamento com um homem e por isso ela fazia esse jogo, né, de segurar o sexo enquanto o homem ia atrás do relacionamento. Então se exigia toda uma intimidade, um conhecimento, você tinha que conhecer a família, você tinha que se engajar com aquela pessoa para poder ter essa vida sexual que o homem tanto queria. E a mulher, por sua vez, ia ter, não estou negando que a mulher gosta de sexo e gosta da vida sexual, mas era assim que funcionava. O homem queria mais sexo, a mulher queria mais relacionamento, então cada um tinha essa chavinha. Só que hoje em dia, nunca antes na história, o sexo foi, pelo menos na história recente, o sexo foi tão fácil, né? Nós temos o Tinder, as redes sociais, as festas. Claro que muitos homens ficam alijados desse processo. Não vou falar nesse vídeo sobre isso. E a questão do tempo, energia emocional necessárias no relacionamento, elas não são mais, não é necessário que você invista no relacionamento com toda essa questão dos custos financeiros, emocionais, e você pode ter muitos relacionamentos casuais, muitas ocasiões, encontros casuais, sendo que também não adianta para a mulher não entrar nesse jogo. Se ela entrar nesse jogo, ela perde. Se ela não entrar, ela perde, né? Porque se ela faz sexo no primeiro encontro, no segundo encontro, o cara sai fora. Se ela não faz, o cara também sai fora, porque tem outra que
que também vai fornecer isso a ele e ele vai preferir ficar com a outra. Então, por isso, por conta dessa facilidade, o homem ele se descolou do compromisso. Eles estão descobrindo que ficar sozinhos, não assumir um relacionamento tradicional que envolve cobranças, que envolve compromisso, que envolve despesas, que envolve uma série de compromissos financeiros, patrimoniais e emocionais, os homens não estão mais assumindo esse relacionamento porque o sexo está mais fácil para alguns homens, para outros está bem mais difícil. Então, muito se diz, né? Por que comprar a vaca se o leite está aí de graça? Ninguém gosta dessa frase, mas ela faz muito sentido, embora seja muito agressiva, muito pejorativa. Aí as mulheres dizem, para que eu vou comprar o pouco se eu tenho uma linguiça? Só que parece que isso não está dando certo. Essa vingança não está dando certo. Ou seja, consequências disso: casamentos em queda livre, homens optando por ficar solteiros ou terem várias relações casuais, e mulheres frustradas com a falta de compromisso dos homens, com a falta de iniciativa, com a falta de propostas sérias, já que os homens não estão mais chegando presencialmente, eles só colocam um foguinho lá no Instagram, só colocam a curtida e eventualmente eles conseguem fazer contato pelas redes sociais, e sendo que ficou muito complicado. Realmente o jogo mudou completamente, e quando o jogo muda, muitas vezes a gente não sabe como jogar nessas novas regras, e os homens parecem estar preferindo a solidão, a solitude, em vez de um relacionamento que pode ter problemas, um relacionamento tradicional, que pode ter cobranças, questões, compromissos financeiros. Então, nós estamos aí diante de um cenário de mudança marcadamente pela revolução tecnológica. O que se percebe é que a cada revolução tecnológica você também tem uma revolução nos costumes. Vide aí a revolução industrial no começo do século passado, que tornou as pessoas, que favoreceu o êxodo rural, a mudança para as cidades. Com isso, a mulher pôde ingressar no mercado de trabalho, pôde ter seu salário, claro que não em igualdade de condições com os homens, isso seria uma outra questão a se tratar num outro vídeo, mas você vê que as revoluções tecnológicas, elas vão sempre contra os relacionamentos, contra o número de filhos, contra o casamento, porque as pessoas elas passam a viver sozinhas, a ser mais independentes, financeiramente falando, e isso compromete, né, a questão da formação de uma família tradicional. E, sobretudo, nesse século em que nós estamos no meio da terceira década, em 2025, nós temos toda uma revolução digital, uma revolução tecnológica, que não só permitiu o aumento da comunicação, mas também mudou a forma com que as pessoas se comunicam e interagem entre si, mudando também a questão do relacionamento tradicional para uma vida virtual na internet, uma vida às vezes mais ressentida, mais solitária, mais irreal e mais exagerada, com consequências, né, para a saúde mental das pessoas e saúde física também. Então essa questão, ela não tem solução, ela tem encaminhamentos em que nós temos que perceber que as regras do jogo mudaram e nós temos que aprender a negociar, a jogar com essas novas regras de relacionamentos para que nós possamos, homens e mulheres, mulheres e mulheres, nos entender melhor e nos relacionarmos melhor. Eu estou só retratando o que está acontecendo, o momento de crise, e nós temos que construir o futuro, temos que superar, né, esse momento
de forma coletiva, de forma negociada, de forma conversada, para que nós possamos, né, superar esse mal-estar, esse sofrimento gerado pela Revolução Industrial e pelas revoluções tecnológicas que afetaram, que se refletiram também nos relacionamentos, na forma como as pessoas interagem entre si, e todas essas mudanças que se refletiu na diminuição de relacionamentos tradicionais e pessoas mais sozinhas e às vezes mais isoladas. Embora você tenha uma grande revolução tecnológica que permite a comunicação em tempo real, em lugares distantes. Vocês estão aqui vendo o meu vídeo, eu estou em outro lugar. Se você quiser ver esse vídeo em outro momento, você verá. Isso não era possível em outros tempos, mas em contrapartida, as pessoas estão perdendo as formas de interação presencial, o olho no olho, a leitura corporal, que é muito importante, que é uma coisa acolhedora, e isso nós temos que balancear para que nós possamos manter a nossa saúde física e mental, não só nos relacionamentos, mas também nas outras interações sociais. Então é até um problema mais amplo, não é culpa dos homens, não é culpa das mulheres, nós estamos imersos num cenário de mudanças cada vez mais rápidas, cada vez mais profundas na nossa sociedade, cujo reflexo um dos reflexos é nos relacionamentos, na falta de compromisso dos homens, na sensação de estar meio perdido e sem esperanças. Mas nós temos esperança porque nós acreditamos no novo, nós acreditamos na inovação e nós estamos enfrentando novos problemas, novos desafios, porque nós temos novas possibilidades, novas soluções. Então é isso, gente. Um abraço, fico por aqui. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.